Atualmente a gente só ouve falar sobre o tal do coronavírus e toda a crise que se desdobra a partir dessa pandemia. E aí eu fiquei refletindo por um tempo, será que a física quântica ela consegue mostrar alguma correlação entre isso que a gente está vivendo e toda a filosofia que existe por trás dessa nova visão de mundo? Quais será que são as lições que a gente pode tirar por essa perspectiva? E também, será que essa nova ciência consegue nos mostrar um caminho para superar e transcender todos esses desafios? Refletindo muito sobre o assunto, sim, eu encontrei essa resposta e eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo. Olá, eu sou a Cris Lemos, facilitadora de autoconhecimento e ativista quântica, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de assuntos relacionados ao autoconhecimento, ao desenvolvimento humano, à expansão da consciência e física quântica, eu te convido a fazer parte aqui desse canal, se inscrever nesse botão vermelho que tem aqui embaixo, ativar a notificação e assim você garante que sempre que eu colocar um novo conteúdo por aqui, você vai ser avisado, vai ser notificado. Bom, vamos conversar então sobre esse assunto coronavírus e visão de mundo quântica. Será que isso se relaciona de alguma forma? Bom, eu quero começar trazendo para vocês dois conceitos importantes que a gente precisa se lembrar. O primeiro é que a física quântica, ela afirma que nós somos co-criadores da nossa realidade. Sim, nós temos essa responsabilidade e agora a gente é convocado a assumir isso verdadeiramente, a se responsabilizar pelo tipo de escolha que a gente faz assistindo noticiários, lendo determinadas notícias variadas por aí. A gente é responsável por aquilo que a gente sente, a gente é responsável pelas nossas atitudes, né? Principalmente agora, esse âmbito de como a gente anda agindo é extremamente importante e afeta o coletivo. E tem um outro ponto que é importante que a gente se lembre. Uma frase que resume a teoria quântica do professor Amit Goswami é que a consciência é a base de toda existência. Essa frase resume todo o trabalho da visão de mundo quântica. E o que ela quer dizer? A consciência é a base de toda existência, ou seja, existe um ser infinito por trás de tudo. O universo ele não é caos, ele não é desordenado, pelo contrário, ele é ordem, ele é harmonia. E quando a gente se lembra disso, a gente consegue se conectar com um sentimento de confiança, de paz, de esperança, sabendo que tudo está acontecendo por um propósito, um propósito de crescimento, de transformação, de evolução e de expansão. E depois de entender esses dois pontos, a gente pode avançar um pouquinho nessa reflexão e começar a associar o momento atual com os princípios básicos da visão de mundo quântica, que são o da não localidade, o da descontinuidade e o da hierarquia entrelaçada. Entender esses princípios faz com que a gente perceba as lições que estão por trás dos desafios que a gente tem enfrentado e também faz com que a gente encontre e perceba um caminho de superação e de transcendência de todos esses desafios. Vamos lá! Se você não conhece esses princípios, eu vou explicar resumidamente cada um deles e qual é o tipo de reflexão que a gente pode fazer a partir disso. O princípio da não localidade, ele basicamente fala que existe um domínio que a gente se comunica de maneira instantânea. Eu cheguei a gravar um vídeo mais completo, explicando mais a fundo, detalhadamente, o que é o princípio da não localidade, quais são os experimentos científicos que comprovam a existência da não localidade. Tá? Se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima onde vai aparecer o link para você assistir, mas basicamente é essa lição que ele traz, que a gente se comunica de forma instantânea, fora do espaço e do tempo. E qual que é a lição que a gente pode tirar desse princípio? A de que a gente tem a capacidade de se comunicar instantaneamente, sem a necessidade de sinal. E essa comunicação ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Eu posso usar esse princípio para propagar medo ou eu posso usar esse princípio para propagar amor. Só depende da minha intenção e do que eu quero fazer com essa informação. Diferente do vírus, que precisa do contato físico para que ele seja disseminado e para que ele contamine o maior número de pessoas, a gente não precisa disso para influenciar
uns aos outros. E como que eu posso acessar a não localidade para causar esse tipo de influência coletiva? O caminho é a meditação. A gente precisa se desconectar daquilo que está acontecendo lá fora, fazer um mergulho dentro de nós, e é algo que essa pandemia tem nos forçado a fazer, né? Com o isolamento, com a paralisação, a gente é convidado a entrar num espaço de reclusão e de contato com o interior, e é realmente esse caminho que me possibilita acessar a não localidade, que é esse campo que possibilita a comunicação instantânea. O próximo é o princípio da hierarquia entrelaçada. E para ficar um pouco mais fácil de entender esse princípio, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, que acho que fica fácil o entendimento da lição que ele traz. Quando você olha essa imagem, a primeira coisa que você vê é uma mão que está desenhando a outra. Mas se você prestar um pouco mais de atenção, você toma consciência que não é a mão direita que está desenhando a mão esquerda e nem a mão esquerda que está desenhando a mão direita. Elas estão se desenhando ao mesmo tempo. E isso faz com que a gente passe a refletir como que a nossa realidade ela é construída. Esse princípio, ele afirma que ela não é construída de maneira individual. A gente faz isso de forma coletiva. E qual é a lição que a gente tira a partir desse princípio? Bom, se a gente constrói a nossa realidade de maneira coletiva e interconectada, isso demonstra a dificuldade que eu tenho em tentar resolver os problemas do mundo sozinha. Eu nunca vou conseguir, porque enquanto a maioria da população, da sociedade, escolher observar o medo, o pânico, a crise, o egoísmo, esse tipo de experiência continuará sendo colapsada na nossa realidade. A gente não está separado do outro. E aí isso pode levar a gente ao seguinte questionamento: mas poxa, então o que eu posso fazer? Se não adianta eu tentar resolver os problemas porque o outro influencia nisso, eu vou ficar de braços cruzados? Não, essa não é a melhor opção. Porque, de novo, lembra do princípio da não localidade? A gente se comunica fora do espaço e do tempo, a gente se comunica de maneira instantânea. Quando a gente acessa esse domínio não local, a gente pode afetar os outros, até porque agora, com o princípio da hierarquia entrelaçada, a gente tem mais uma comprovação, mais uma ideia dessa interconexão entre todos os seres. Então, se eu sei dessa minha capacidade, eu sei que eu posso usar isso, então, para influenciar de maneira positiva aquelas pessoas que estão ao meu redor. Eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o meu melhor com as ferramentas que eu tenho, porque uma vez que eu cuido de mim, eu estou cuidando de você e eu estou cuidando do coletivo. Esse é um princípio que traz à tona a ideia de que nós estamos interconectados e que sim, afetamos uns aos outros. E o terceiro é o princípio da descontinuidade. Ele diz respeito ao movimento descontínuo e não linear de um elétron. Pensando tecnicamente, o átomo ele tem o seu núcleo e ele tem os elétrons orbitando. E quando um elétron ele passa de uma órbita atômica para outra, ele não segue um caminho específico, um caminho linear. Ele desaparece de uma órbita e ele reaparece em outra do nada. Então, esse princípio da descontinuidade, ele vai falar sobre esses movimentos que não podem ser calculados, que eles acontecem de maneira descontínuas e não linear. E trazendo essa ideia, né, tirando isso de um experimento, de uma observação em laboratório e trazendo isso para uma análise comportamental, o princípio da descontinuidade ele vai acontecer muito nos processos criativos. É quando a gente tem aquela ideia, aquele insight, quando as fichas caem. Ele tem a ver demais com o real processo de expansão da consciência, porque é quando a gente atua num nível específico de consciência, de entendimento, de percepção da realidade e de repente a gente começa a olhar para a realidade com uma nova consciência. A gente deixa de atuar com a velha e a gente passa a atuar com uma nova consciência, e isso aconteceu meio que do nada, né? Realmente quando a gente tem essa sensação de que, nossa, uma ficha caiu e eu não vou mais enxergar aquela situação, aquela experiência, enfim, a realidade com os mesmos olhos. Algo aconteceu dentro de mim e eu dei esse salto quântico. O princípio da descontinuidade, ele traz pra gente essa lição de que a consciência coletiva tá doente.
A gente vem há muitos séculos condicionados com base no paradigma materialista. E esse paradigma, ele considera real apenas o que é material. Todos os outros aspectos sutis do nosso ser, ou seja, os nossos pensamentos, a nossa intuição, as nossas emoções, não eram considerados válidos, não eram considerados importantes. Então, a matéria sempre ganhou um destaque na vida e sempre foi colocada como algo essencial. E agora a gente percebe esse movimento precisando ser desconstruído. Para a gente atingir a cura, a gente vai precisar dar esses saltos quânticos, a gente vai precisar elevar o nível da nossa consciência, sair de um determinado patamar onde só aquilo que é material, só o quanto eu produzo, só o quanto eu lucro, só as coisas que eu tenho realmente importam, para uma consciência onde o ser, onde a minha vida interior também é valorizada. A gente vai precisar construir um novo sistema econômico, um novo sistema político, um novo sistema educacional. Todos esses pilares que fundamentam uma sociedade estão ruindo com essa pandemia. E isso é realmente um chamado para a transformação e para a recriação de um novo planeta. E o que acontece? A gente sabe que a transformação ela é necessária, mas a gente não sabe exatamente qual é o caminho certo para essa mudança acontecer. Então, a gente usa o princípio da descontinuidade para a gente se empenhar nos processos criativos. As respostas que a gente busca, as respostas que a gente precisa para construir esse novo planeta não estão nesse plano de dimensão, não estão nesse nível de consciência. Então, a gente precisa se envolver com a meditação, a gente precisa se empenhar no processo criativo, a gente precisa buscar essas respostas na não localidade, ser inspirados por valores da bondade, da beleza, da justiça, da verdade, da integridade, para construir de fato um novo sistema educacional, político, de saúde, econômico, enfim. Então, o princípio da descontinuidade, ele fala e ele mostra como que a gente se envolve num processo criativo para trazer essas novas ideias, para trazer esses arquétipos, essas ideias puras para a manifestação física e material. E é fácil, Cris, fazer isso? Não. Vai dar trabalho? Vai, e muito. Só que a gente não tem mais opção, não dá mais para empurrar com a barriga, não dá mais para adiar esse trabalho. Eu acredito que essa pandemia é uma mensagem clara do universo, dizendo para toda a humanidade: parem, vocês estão indo no caminho errado. E antes que a gente desse a desculpa de falta de tempo para se envolver nessa transformação, o universo ele foi muito sábio e trouxe para a gente o coronavírus, resolvendo esse problema e colocando o planeta inteiro de quarentena. Então, falta de tempo não é mais desculpa para a gente olhar para dentro de nós, para a gente se envolver com os nossos processos criativos, para a gente manifestar e ser canal de novas ideias que realmente construam uma sociedade mais equilibrada, mais saudável, mais colaborativa. Calma, você pode ficar tranquilo, porque a gente também pode usar esses princípios da física quântica para recalcular a rota e seguir um caminho de transformação. Calma, que esses princípios, eles podem nos ajudar a recalcular a rota e também a mostrar um caminho de como a gente consegue trilhar essa jornada de transformação. E aqui a primeira coisa que eu queria trazer de reflexão é que olhar para os órgãos nacionais, internacionais, os técnicos e especialistas no coronavírus, todos concordam que a solução que a gente tem nesse momento é a paralisação e o isolamento. E essa atitude, ela vai totalmente contra aquilo que a gente está condicionado a fazer. E aí a gente analisa esse primeiro ponto da cura, que é a paralisação. A gente vive numa sociedade frenética, a gente nunca para. É o tempo inteiro pensando em quanto eu estou produzindo, em quanto eu estou conseguindo ser eficiente, qual é a minha lucratividade. A gente está o tempo inteiro buscando e olhando para fora, tentando aí ser os mais eficientes possíveis. E agora a gente tem uma força invisível que nos força a parar. E essa é parte da cura.
Pela visão de mundo quântica, a gente viu que nós precisamos nos envolver com processos criativos para buscar saídas inovadoras, certo? A gente tem aí um super problema nas nossas mãos e as respostas que a gente encontra no nível de consciência que a gente está não nos ajudam. Então a gente vai ter que acessar um outro nível de consciência para conseguir recriar o planeta, recriar a sociedade. E isso a gente viu no princípio da descontinuidade, certo? E o processo criativo, ele funciona no modelo Dub-Dub-Du. Isso, traduzido em português, seria fazer, ser, fazer. O que isso significa? Que para a gente se envolver com processos e buscar ideias inovadoras e criativas, a gente tem que alternar entre a ação e o relaxamento, entre o fazer e o ser, entre o pensar e o meditar. E a nossa sociedade, como ela já está condicionada nesse nesse fazer o tempo inteiro em ação e movimento, a gente agora vai forçadamente entrar no estado do no estado do ser, do relaxar. Porque se a gente ficar também só agitado, a gente não consegue encontrar essas respostas que virão do nosso interior. Que a gente possa aproveitar esse recesso para entrar em contato com a nossa essência, para curtir a nossa própria companhia. E isso nos leva para o segundo tópico da cura, que é o isolamento social. E aí eu te pergunto, você consegue ficar sozinho? Você lida bem com a solidão? Você se sente satisfeito em estar com a sua própria companhia? A maioria das pessoas não. A vida social, a balada, as festas, toda essa agitação externa costuma funcionar como um anestésico de um vazio interior. A vida que a gente leva nos moldes atuais faz com que a gente trilhe um caminho sem sentido, sem propósito. E aí essas distrações externas, elas são necessárias, elas causam esse entretenimento para que eu não enxergue, para que eu não entre em contato com esse meu vazio interior. Só que é hora da gente parar com isso de novo, parar de empurrar com a barriga todas essas questões que precisam ser vistas e trabalhadas individualmente e coletivamente. A visão de mundo quântico, ela fala da importância da integração entre o ter e o ser, entre o exterior e o interior, entre a matéria e o espírito. A balança precisa ser equilibrada. A gente já está há muito tempo focando demais em um polo, que é o polo material, que é o polo do ter, que é o polo do exterior. Agora a gente é convidado a olhar e valorizar o outro polo, que é o polo do ser, do interior, do espiritual. E assim a balança encontra o seu equilíbrio. Se a gente souber aproveitar esse momento de isolamento, eu tenho certeza que a gente vai testemunhar curas muito profundas e muito lindas acontecendo no mundo inteiro. E por fim, um último princípio da física quântica que vai nos ajudar e muito nesse momento é o princípio da incerteza. A ciência quântica é a ciência das probabilidades, das infinitas possibilidades. Já a visão materialista, ela é uma ciência pragmática, determinista, objetiva. Tudo tem que ser calculado, é como se a gente tivesse o controle de todos os acontecimentos, de todas as variáveis. E quando a gente vai para a física quântica, não é bem assim que as coisas acontecem. A física quântica mostra que não há explicação matemática para solucionar os paradoxos da mecânica quântica. E por não haver explicação matemática, a gente tem espaço para o livre-arbítrio. Se as coisas fossem previsíveis, determinadas, objetivas em todos os níveis, nós realmente estaríamos condenados a aceitar a realidade do jeito que ela é e nos sentirmos vítimas das circunstâncias. Mas pelo fato de ter essa comprovação que as coisas não são totalmente previsíveis, de que existe um princípio da incerteza por trás das coisas, abre espaço para essa possibilidade de eu então fazer uma nova escolha, de eu usar o meu livre-arbítrio. Só que a gente está condicionado com essa ideia de ter controle sobre tudo, de querer ter garantias, de querer ter certeza, de querer ter previsões assertivas em relação ao acontecimento futuro, e isso é muito típico desse pensamento materialista. Com a visão de mundo quântica, nós somos convidados a acolher as incertezas que surgem no nosso caminho. E atualmente a gente vai ter que concordar que são inúmeras as incertezas. As incertezas nos lembram que nós temos escolhas, que nada é fixo,
rígido, determinista, que a gente pode assumir esse papel de donos do nosso próprio destino e co-criar novas possibilidades. Percebe o quanto a visão de mundo quântica está alinhada e contribui com esse momento que a gente está vivendo? O quanto é importante e necessário que a gente conheça esses princípios, que a gente pratique esses princípios, que a gente torne isso parte do nosso dia a dia. E como fazer isso? Medite diariamente, conecte-se com a espiritualidade do jeito que fizer mais sentido para você. Não se envolva com emoções negativas. Se lembra de todos os princípios que a gente conversou, da não localidade, da hierarquia entrelaçada. Usa esse conhecimento a seu favor e a favor do coletivo. Explore significados mais elevados de amor, de bondade, de justiça, de compaixão, de empatia, de verdade, enfim. Inspire as outras pessoas através das suas atitudes a também seguirem um caminho de transformação pessoal e coletiva. E assim seguiremos juntos, um dia de cada vez, dando o nosso melhor e com a certeza de que nós estamos o tempo inteiro amparados pela consciência una. E sinceramente, mais do que desejar que essa pandemia acabe, que a nossa vida volte ao normal, eu desejo do fundo do meu coração que nós, enquanto humanidade, aprendamos todas as lições que ela veio nos ensinar. Gratidão pela sua escuta. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilha esse conteúdo com as pessoas que você gosta, com os amigos e com os familiares. A gente é o tempo inteiro bombardeado de notícias ruins e é legal que a gente se esforce para compartilhar reflexões que elevem o nosso espírito, que elevem a nossa consciência. Um grande beijo e até a próxima!